E aí galera, chegamos então na semana 12. Vamos ver o que será da aula de hoje. Então teremos na aula de hoje progressões geométricas e suas propriedades. Na semana que vem eu falarei sobre sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas. Tá legal? Muito bem, vamos para a aula de hoje. Progressões geométricas. Então, definição. Entenderemos por progressões geométricas qualquer sequência de números reais ou complexos, onde cada termo a partir do segundo é igual a um anterior multiplicado por uma constante denominada razão. Por exemplo, aí você tem aqui uma progressão geométrica, ou PG de razão 2. Observe que existe uma lógica multiplicativa, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8 e assim por diante. Então, para encontrarmos os elementos de uma progressão geométrica, iremos multiplicar por um número que chamamos de razão. Observe que essa sequência estacionária ela também pode ser denominada PG, de razão 1. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5 e assim por diante. Ela é estacionária. Aquela PG, a primeira, ela é crescente. Olha uma PG decrescente. 100, 50, 25. Observe que a progressão geométrica aqui ela é regida por uma razão entre 0 e 1, é uma fração própria. Observe bem, 100 dividido por 2 dá 50, 50 dividido por 2 dá 25. Quando você multiplica por meio, é como se você estivesse dividindo por 2. E aí você gera uma progressão decrescente. E aqui nós temos uma progressão que ela nem cresce nem decresce, ela oscila porque a razão é negativa. Observe bem, 2 vezes menos 3 dá menos 6. 6 vezes menos 3 dá 18. 18 vezes menos 3 dá menos 54 e ela vai oscilando entre positivo e negativo. Então, essas sequências são os tipos de sequências que vamos estudar na aula de hoje. Fórmula do termo geral. Vamos generalizar. Então, temos o seguinte. Temos um rol de números da seguinte maneira. A1, A2, A3, etc. até o nésimo termo. E aqui, o primeiro termo nós já temos, é o A1. O segundo elemento encontraremos assim, pegaremos o primeiro elemento e multiplicaremos por uma razão, por um número que denominaremos razão. Para encontrarmos o terceiro elemento, faremos a mesma coisa, pegaremos o segundo elemento e multiplicaremos pela razão. Então, é o segundo elemento vezes a razão para encontrarmos o terceiro elemento. Mas como o segundo elemento, ele é o primeiro elemento vezes a razão, então poderemos escrever assim, o terceiro elemento ele vai ser igual ao primeiro elemento vezes a razão ao quadrado. E de forma geral, poderemos escrever assim, que um elemento AN, ele vai ser então o A1 elevado a QN menos 1. Observe que quando aqui é o número 3, o expoente é 2. Quando aqui era o número 2, o expoente é 1. Tudo em função de A1, claro. Então, em função de A1, se aqui for n, então o expoente da razão é n menos 1. E nós chamamos essa expressão aqui de fórmula do termo geral. Então, aqui no quadrinho, está exatamente o que eu fiz lá, tá? No quadro, a dedução. E aqui, então, chegamos que o enésimo termo de uma progressão geométrica é o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Tá legal? Muito bem, vamos seguir. Vamos dar um exemplo. Dado uma PG, 2, 4, 8, etc., pede-se calcular o décimo termo dessa PG. Muito bem. Vamos calcular, então, o décimo termo dessa PG. Temos os seguintes números. 2, 4, 8 e assim por diante. Observe que o primeiro elemento aqui é o número 2, que o segundo elemento é o número 4. Então, se você quiser encontrar a razão, basta dividir o segundo elemento pelo primeiro elemento. Quando você divide o segundo elemento pelo primeiro elemento, você encontra exatamente a razão. A razão aqui é o número 2. Aí agora queremos encontrar o décimo elemento. Para encontrarmos o décimo elemento, vamos pegar o primeiro elemento. Eu vou colocar de forma geral primeiro. Então, vamos pegar o primeiro elemento e multiplicar pela razão, que é o número 2, elevado a 9. Porque aqui você tem o décimo elemento e ali então é n menos 1, usando a fórmula do termo geral. Observe bem, se você olhar para a fórmula do termo geral, é A1, que é elevado a n menos 1. Então, o décimo elemento vai ser igual ao primeiro elemento, a razão é 2, a nona. Então, o décimo elemento dá 2 elevado a décima, ou seja,
1024. Claro, se você usasse a lógica, dava para ver que dá 1024 facilmente. Porque você tem aqui essa sequência seguindo a seguinte lógica. 2 ao quadrado, 2 à terceira, certo? Primeiro elemento é 2 à primeira, segundo é 2 ao quadrado, terceiro é 2 à terceira, então o décimo elemento é 2 elevado a 10. Claro, que daria 1024 sem usar nenhuma fórmula. É importante você entender que nas questões, se você puder usar a lógica e usar menos fórmulas, é melhor para o raciocínio matemático. Vamos seguir. Segundo exemplo. Sabe-se que o quarto termo de uma PG crescente é igual a 20 e o oitavo termo é igual a 320. Qual é a razão dessa PG? Vamos ver. Então temos o seguinte. O primeiro elemento, o segundo, o terceiro, aí o quarto elemento é o 20, aí você tem o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo elemento é 320. E assim vai, tá? Não para aqui não. Então você tem aqui o quarto elemento, você tem o A4 e tem o A8. E aí ele quer saber qual é a razão dessa PG. Para encontrarmos o oitavo elemento, nós vamos pegar o quarto elemento e vamos multiplicar pela razão. Quantas vezes? Você tem 1, 2, 3, 4. Então, a quarta. Então, você tem 320, você tem 20 e a razão a quarta. Dividir 32 por 2 dá igual a 16, significando dizer que a razão vai ser a raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16 é igual a 2, porque 16 dá 2 a quarta. Então é igual a 2. Acabamos de descobrir a razão. Então a razão sendo 2, dá para descobrir o quinto elemento. O quinto elemento vai ser 40, que é vezes 2. O sexto elemento vai ser vezes 2, que dá 80. O sétimo elemento vai ser vezes 2, que dá 160. E o oitavo elemento, 320. Então temos aí todos os elementos da nossa progressão geométrica, inclusive a nossa razão, que é igual a 2, que era a pergunta do nosso probleminha. Muito bem. Observação. Uma PG genérica de 3 termos pode ser expressa por essa expressão aqui. Como assim? De forma geral, em muitos exercícios, teremos que escrever uma PG de forma generalizada. Você tem a razão, um termo dividido pela razão, um termo e um termo vezes a razão. Temos o seguinte. Essa expressão, ela é uma progressão geométrica. Observe, você tem o primeiro elemento, o segundo e o terceiro. Olha, pega o primeiro elemento e multiplique pela razão. X, você encontra o próximo elemento. Pega o próximo elemento e multiplique pela razão, você encontra o outro elemento. Então, de forma geral, essa expressão representa uma progressão geométrica. Tá? De razão Q. Então, progressão geométrica de razão Q. Muito bem, vamos seguir. Propriedades principais. Propriedade número 1. Em toda PG, um termo é média geométrica dos termos imediatamente anterior e posterior. É verdade, observe essa sequência. Se você multiplicar 3 vezes 12 dá 36, extrair a raiz quadrada dá 6. A gente chama isso de média geométrica. Vamos ver. Eu vou colocar os mesmos números que estão aqui. 3, 6 e 12. Vou multiplicar o 3 vezes o 12 e vou extrair a raiz quadrada. 3 vezes 12 dá 36. A raiz de 36 é igual a 6. Quando nós multiplicamos 3 vezes 12 e extraímos raiz quadrada, estamos calculando a média geométrica entre 3 e 12. Você também pode escrever assim. 3 vezes 12, que é igual a 6 ao quadrado. É verdade, dá 36. Isso aqui também representa, da mesma maneira, uma média geométrica, claro, usando matemática básica, você consegue ver que é a mesma expressão, certo? Porque aqui a raiz de 36 é igual a 6, se você elevar ao quadrado ambas as parcelas, então a raiz quadrada ela é simplificada e 6 ao quadrado, que é igual a 36. Muito bem. Continuando. Propriedade de número 2. O produto dos termos equidistantes dos extremos de uma PG é constante. Observe. 64 vezes 4 é igual a 32 vezes 8, que é igual a 16 ao quadrado. Eu vou colocar aqui no quadrinho. É consequência da propriedade anterior. Você tem 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64.
Então temos uma progressão geométrica de razão 2. Muito bem. Agora, a propriedade diz o seguinte, que 4 vezes 64 é igual a 8 vezes 32, que é igual a 16 ao quadrado. Observe que essa propriedade, ela vem da propriedade primeira, que é a média geométrica. Quando você multiplica 8 vezes 32, dá 16 ao quadrado. Os pares de números equidistantes ao centro, multiplicados, todos têm o mesmo valor. Então, por exemplo, 4 vezes 64, se você multiplicar na prática, 4 é 256. 8 vezes 32 também dá 256. E 16 ao quadrado também dá 256. É sempre verdade que o produto dos termos equidistantes ao centro é sempre constante. Propriedade número 3. A sequência ABC com A diferente de zero, claro que se A for igual a zero, quando você for multiplicar vai dar tudo zero. Se somente se o quadrado do termo médio é igual ao produto dos extremos, isto é, B ao quadrado é igual a vezes C. Bom, eu acabei de falar, essa propriedade 3 é consequência da propriedade 2, né? Você tem aqui, pode utilizar a média geométrica para fazer isso. Então, você tem aqui, ó, 4 ao quadrado é igual a 8 vezes 2, como também é igual a 16 vezes 1. Essa é uma propriedade que é uma consequência da outra propriedade. Interpolação geométrica. Como nós vimos em progressão aritmética, interpolar é inserir. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos interpolar, tá? Então, vamos inserir. Vou fazer um exemplo. Suponha que tenhamos o seguinte exemplo. Uma PG é formada por 6 termos, onde o primeiro termo é 4, o sexto elemento é 972, determine os meios geométricos existentes entre A1 e A6. Então, nós teremos que interpolar 4 elementos. Temos 2, foram dados 2 elementos, e temos que descobrir os termos do meio, os 4 elementos que faltaram. Então, vamos fazer isso. Então, galera, temos o seguinte. Temos o primeiro elemento, que é o número 4. Não temos os termos do meio, que são os 4 elementos seguintes. E temos o sexto elemento, que vale 972. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o primeiro elemento e temos o sexto elemento. E nós poderemos utilizar a fórmula do termo geral que nós deduzimos para encontrarmos a razão. Depois de encontrarmos a razão, poderemos encontrar todos os elementos dessa sequência. Então, você tem o seguinte, você tem o sexto elemento, você tem o primeiro elemento, e você não tem a razão, mas tem como encontrar, porque aqui em cima vai ficar 6 menos 1, que é igual a 5. Muito bem. Então, o sexto elemento, 972. O primeiro elemento, 4. E aqui nós temos a razão elevada à quinta. Vamos dividir 972 por 4. Então, 972 dividido por 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 4 dá 16. E 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 3 dá 12. Muito bem. Então, ficaremos com 243. A razão à quinta. Só que a raiz quinta de 243, já que está a quinta, né, você vai extrair a raiz quinta de 243, que vai ser a nossa razão, dá igual a 3, né? Porque 3 à quinta dá 343. Observe. Quando você faz 3 à quinta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, você tem 81 vezes 3 dá 243. Então, por exemplo, quando você está extraindo a raiz quinta, você, na verdade, faz isso. No lugar de 243, você coloca 3 à quinta e simplifica a raiz com expoente, né? Então, fica 3. Então, descobrimos que a razão vale 3. Bom, a razão sendo igual a 3, então dá para descobrir todos os elementos do nosso hall de números. Então, 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 12 dá 36. 36 vezes 3 dá 108. 108 vezes 3 dá 324. E 324 vezes 3 dá 972. Então, o que acabamos de fazer foi uma interpolação. Nós encontramos os meios, que são os 4 números que estavam faltando. Na prática, nós interpolamos. Essa que é a resposta. Ok, vamos seguir. Soma dos n primeiros termos de uma PG. Bom, eu vou deduzir como se chega nessa expressão, que é simples, tá bom? E você treina em casa aí, depois voltando o vídeo, olhando com cuidado. Vamos ver. Então, como encontrar a fórmula da soma da progressão geométrica? Então, você tem o seguinte.
A soma de uma PG você tem o primeiro elemento, mais o segundo elemento, mais o terceiro elemento, etc., até o n-ésimo elemento, até o AN. Muito bem. Só que a soma, então, você pode escrevê-la assim, o primeiro elemento, o segundo elemento é o primeiro elemento vezes a razão. O terceiro elemento, por exemplo, ele é o primeiro elemento vezes a razão ao quadrado, vai ser igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Agora, essa expressão aqui, eu vou multiplicá-la pela razão. Então, q vezes Sn. Essa daqui também eu vou multiplicar pela razão toda. Claro, se eu multiplicar um lado, eu tenho que multiplicar o lado também o outro lado. Então, você tem a1 vezes q ao quadrado, mais a1 vezes q à terceira, etc. Até, claro, quando você multiplicar pela razão esse lado aqui, como tem n menos 1 em cima, então vai ficar a1q elevado a n. Óbvio, porque quando você pega a1 vezes q elevado a n menos 1 e multiplica pela razão, usando matemática básica, você repete a base e soma os expoentes. Observe que o 1 sai, então sobrará a1 vezes q elevado a n, foi o resultado desse lado de cá. Muito bem. Agora vamos subtrair a equação de cima pela de baixo. Então você vai ter Sn menos q vezes Sn, que vai ser igual a 1. Agora, observe, esse A1 vezes a razão sai, ele é simplificado, dá zero. A1 vezes q ao quadrado dá zero. Logo depois de A1 q ao quadrado, vira A1 vezes q à terceira, que também é simplificado. E antes de A1 q elevado a n, tem um A1 vezes q elevado a n menos 1, que também é simplificado. E sobra menos A1 vezes q elevado a n. Colocando Sn em evidência, então você tem aqui o número 1 menos a razão, assim. E colocando o A1 em evidência, você tem aqui o número 1 menos q elevado a n. Tá legal? Bastando agora dividir toda a expressão por 1 menos a razão. Então agora você encontra que a soma do termo geral vai ser A1, 1 menos q elevado a n, dividindo tudo por 1 menos a razão. Que você pode encontrar também em alguns livros essa expressão, essa fórmula anotada dessa maneira. A1, invertendo aqui, você pode escrever assim, q elevado a n menos 1, pode, contanto que você também inverta embaixo. Q menos 1, tá certo? Aqui só tem, você está multiplicando por menos 1, você está fazendo uma manipulação com um sinal. Que quando você inverte a posição desses elementos, troca de sinal, fazendo aqui também, não perde generalidades, a fórmula é a mesma, o resultado é o mesmo. Então, a fórmula da soma fica A1 vezes q elevado a n menos 1, dividido por q menos 1. Então, essa expressão aqui é a fórmula para a soma de uma progressão geométrica, tá bom? Bom, é importante, claro, você aprender a deduzir essa fórmula como eu fiz, porque pode ser motivo de uma questão, de um exercício. Mas na hora da prova, como uma prova feita a prova do Enem, não daria tempo de você fazer essa demonstração. Então é importante que no dia da prova você tenha em mente, você saiba essa fórmula aí, tá bom? Que você, na hora, não precise demonstrar. Então você vai, como é que você vai memorizar essa fórmula? Fazendo muitos exercícios de progressões geométricas, tá bom? Muito bem, vamos seguir. Vamos fazer um exemplo. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. Aí vamos fazer isso. Então você tem aqui uma PG, 1, 2, 4, 8, etc. Então vamos calcular a soma dessa PG, a soma dos 10 primeiros elementos dessa progressão geométrica. Então, seguinte, temos uma progressão geométrica que é a seguinte: 1, 2, 4, 8, etc. E temos uma razão, então, que é o número 2, não é? Porque 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e assim por diante. Mas, na verdade, nós queremos somar os elementos dessa progressão até o 10º elemento, até o A10. Observe o seguinte, a fórmula da soma que nós deduzimos, ela tem o seguinte formato. Ela é assim, A1, q elevado a n menos 1, q menos 1. Observe que para calcularmos qualquer soma, tá bom, de uma progressão geométrica, observe que nós dependemos apenas do primeiro elemento e da razão. A gente não depende do 10º elemento.
só utilizaremos aqui o número de elementos, que são 10, utilizaremos o primeiro elemento e a razão. Então, nós temos o primeiro elemento, é o número 1. Então, nós temos aqui o primeiro elemento. A razão, já descobrimos, é igual a 2. O número de elemento também, nós sabemos, 10. A razão é igual a 2. Então, basta calcular essa expressão que calcularemos a soma dos 10 primeiros elementos dessa sequência. Que vai ser igual, então, a 2 elevado a 10, que dá 1024, menos 1, dividido por 1, né? Porque aqui dá 2 menos 1 dá 1. Então, a soma dos 10 primeiros elementos dessa sequência dá igual a 1023, que é a resposta. Tá bom? Então, a resposta desse exemplo 4, 1023. Soma dos termos de uma PG decrescente e ilimitada. Aí vamos chegar numa expressão que é SI é igual a 1 dividido por 1 menos a razão. Bom, para isso, para resolver essa questão, ou seja, para deduzirmos essa expressão, eu vou pegar a fórmula anterior, a fórmula da soma. A fórmula anterior, a fórmula da soma de uma progressão geométrica, eu deduzi que era assim, A1, que elevado a n menos 1, que menos 1. E também, que nós poderíamos também utilizar essa expressão invertendo esse termo aqui e também o de baixo. Claro, porque aqui é uma manipulação apenas de sinal. Essa fórmula e essa é a mesma fórmula na prática. Ok. Bom, eu quero deduzir uma coisa antes. Se você pegar uma fração e elevar ao quadrado, como você resolve isso? Você tem uma primeira que é 1, 2 ao quadrado dá 4, e aqui 1 quarto que dá 0,25. Mas se você aumentar esse expoente, o que é que acontece? Se você aumentar o expoente, você vai ficar com 2 a décima. Observe que você vai ficar com 1 dividido por 1024, que é muito menor do que 1 a quarta. Claro que aqui é 1024, é 1 dividido para 1024, é bem menor do que 1 dividido para 4. Tá certo? Então, quando você vai aumentando esse expoente, o resultado da fração, se a base dela for um número entre 0 e 1, observe que meio está entre 0 e 1, é uma fração própria. Quando a gente aumenta o expoente, o resultado vai diminuindo bastante. Então, por exemplo, se a gente pegar um meio e elevar, por exemplo, a 1000, teremos um número muito pequeno. Se a gente fizer n tender, esse expoente tender a infinito, então essa expressão aqui ela vai dar igual a zero. Tá bom? Então, com n tendendo para infinito, como a gente vai aumentando o expoente e esse resultado vai diminuindo, se a gente fizer n tendendo para infinito, essa expressão vai tender a ser zero. Muito bem. Quando você tem uma PG decrescente, você tem assim, suponha o primeiro termo 100, depois o outro termo 50, 25, etc. Se você dividir 50 por 100, simplificando, e dividindo por 5, você encontra meio, que é a razão. Então, por exemplo, a razão, nessa sequência, ela é um número maior que 0, menor que 1. É uma fração própria. Por exemplo, então essa PG aqui ela é chamada PG decrescente. Vou dar outro exemplo. Se você tivesse assim, 27, depois 9, depois 3, etc. Essa PG também é decrescente e a razão dela, dividido por 9, é 1/3. Então, ela também é uma PG decrescente. Tá bom? E se quiséssemos, então, calcular a soma dessa PG. Por exemplo, eu tenho 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, etc. E se eu quisesse calcular 27, mais 9, mais 3, mas se não tivesse fim, fosse ilimitada essa soma, ou seja, se fosse uma soma infinita, como procederíamos? Bom, você pode utilizar a fórmula do termo geral sem problema nenhum para a soma da PG. Você pode fazer o seguinte. Eu quero calcular uma soma infinita, aí o primeiro termo da gente seria 27, por exemplo. 1 menos. Aí a nossa razão, ela vale 1/3, então seria 1/3 elevado a n, né, que aqui é o número de elementos n. 1 menos 1/3, que seria a nossa razão. Observe que como a nossa soma é infinita, o número de elementos tende para infinito. E como o número de elementos tende para infinito, então essa parte daqui ela daria zero, né? Ela tenderia a ser zero. Então sobraria somente para o cálculo da soma infinita, sobraria o primeiro elemento, que é 27,
1 menos 1/3, que é a razão. Então, para você calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica decrescente, basta então você pegar o primeiro elemento, pegar o 1 e subtrair a razão, que você já terá a resposta. Só para fazermos esse cálculo, você tem 27, 1 menos 1/3, que dá 2/3, assim. Então, teríamos como resposta 27 vezes 3 dividido por 2. Como nós deduzimos, nós temos aqui a soma infinita como sendo o A1 dividido por 1 menos a razão. Essa é a resposta. Bom, vamos fazer um exemplo. Resolva a seguinte equação. X mais x sobre 2 mais x sobre 4, etc. Igual a 100. Aí, quem é o valor de x? Resolver a equação e descobrir quem é o x aí da equação. Bom, vamos fazer isso. Então, nós temos a seguinte expressão. A nossa expressão é assim. X sobre 2, mais x sobre 4, mais x sobre 8, etc. E esse valor é igual a 100. Bom, essa expressão aqui ela é uma soma de uma PG. Observe se não é. A razão dessa PG é meio. Para você encontrar, basta multiplicar. X vezes meio, depois vezes meio de novo. Claro que se você dividir, você vai encontrar meio. Tá bom? Então, do lado de cá, é uma soma de uma PG. E é uma soma infinita, cujo primeiro termo, x. Então, aqui você vai fazer a soma infinita, que vai ser o primeiro termo, x, 1 menos a razão é meio. Então, esse lado todinho de cá, ele vai dar x dividido por meio. Usando aqui uma lógica matemática básica, você inverte a fração de baixo, que dá igual a 2x. Então, esse lado todinho vale 2 vezes x, que é igual a 100. E o número vezes 2, que dá 100, esse número é igual a 50. Então, você acabou de descobrir que x é igual a 50. Aí você utilizou a fórmula que nós deduzimos para somar essa expressão aqui, que é uma soma de uma PG infinita decrescente. Claro, se você tiver uma PG crescente, a soma diverge, a soma vai ser infinita. Essa fórmula só vai servir para a soma de uma PG decrescente infinita, claro. Vamos fazer agora algumas questões. Questão número 1. Vamos empilhar 5 caixas em ordem crescente de altura. A primeira caixa tem 1 metro de altura. Cada caixa seguinte tem o triplo da altura da anterior. A altura da nossa pilha de caixas será quanto? Galera, é o seguinte. A primeira caixa tem 1 metro. Como a segunda caixa tem o triplo da altura da anterior, então ela tem 3 metros. Aí a outra tem 9 e assim por diante. Até a caixa de número 5, até a quinta caixa, que é a caixa A5. E nós queremos encontrar a soma das alturas para encontrarmos a altura da pilha. Então, a soma é uma soma de uma PG, de razão 3. Então, temos a soma de uma PG, como nós deduzimos, é A1, que é elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Tá legal? Então, no caso aqui, nós temos 5 elementos. Então, é a soma de 5 elementos. Aqui é o primeiro elemento, é o número 1. A razão é o número 3. Nós temos 5 elementos e a razão aqui é o número 3. Então, ficaremos com 243 menos 1, que dá 242, dividido por 2, que dá igual a 121, que é a resposta. Muito bem. Nesse caso, como é um caso pequeno, são poucos elementos, dava até para somar de 1 por 1. Mas é importante você treinar a fórmula exatamente porque você vai precisar utilizar essa fórmula em uma questão que possua mais elementos. Então, resposta dessa questão, letra A, 121 metros. Questão número 2. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre 2 competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na primeira fase do torneio conta com 2N competidores, então na fase seguinte, na segunda fase, restarão N competidores, e assim sucessivamente até a partida final. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema participam 128 tenistas. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por... Galera, seguinte,
Inicialmente você tem 128 times. E aí é claro que 64 times vão jogar com 64 times, tá? Na primeira partida. Na segunda partida, aí 64 serão eliminados. Então 32 jogarão com 32, depois 16 jogarão com 16, depois 8 jogarão com 8. E assim 8 são eliminados, 4 jogam com 4, 2 jogam com 2, até que 1 joga com 1. Então, na prática, você tem o seguinte: o número de partidas necessárias é dado por uma expressão, que é o seguinte: você tem 64 partidas nessa primeira, são 64 times jogando com mais 64 times. Nessa segunda, você tem 32 times jogando com 32 times, então dá 32 partidas. Aí aqui dá 16, aqui dá 8 partidas, aqui dá 4 partidas, aqui dá 2 partidas e aqui dá 1 partida. Quando você soma, você tem aqui o total de partidas. Então, o total de partidas será 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Aí, olhando aqui para as respostas, então a resposta desta questão, a letra E, que é o total de partidas disputadas aqui, dará essa soma aqui, 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Questão número 3. Atualmente, a massa de uma mulher é 100 kg. Ela deseja diminuir a cada mês 3% da massa que possuía no mês anterior. Suponha que ela cumpra a sua meta. A sua massa em quilogramas daqui a 2 meses será de quanto? Então é o seguinte, tem que lembrar como você vai aplicar aquele fator de multiplicação que você aprendeu lá em matemática financeira para dar um decréscimo de 3%. Então o primeiro elemento da nossa sequência é 100, que é a massa inicial dessa mulher. Bom, aí o segundo elemento vai ser 0,97 vezes 100. Por que 0,97 vezes 100? Quando a gente multiplica 0,97 por um valor, ele se torna 97% do que ele era, ou seja, houve um decréscimo percentual de 3%. Então, multiplicar por 0,97 é dar um desconto de 3%. E aqui nós estamos falando de uma PG, porque você tem uma razão aqui de 0,97, tá? Então 0,97 é a razão dessa PG, que é aquele fator de multiplicação que dá um desconto de 3%. Muito bem. Então, o segundo elemento da nossa sequência é 97, que é no primeiro mês. Aqui é o resultado do primeiro mês. Vamos para o resultado do segundo mês. Aí você tem que também, de novo, multiplicar 97 agora por 0,97 para dar de novo um desconto de 3%. Então dá 94,09. Então, no segundo mês, 94,09 é a resposta. 94,09 é o valor do segundo mês. Então, a resposta da nossa questão, 94,09, letra C. Questão de número 4. A sequência representada na figura abaixo é formada por infinitos triângulos equiláteros. O lado do primeiro triângulo mede 1. E a medida do lado de cada um dos outros triângulos é 2/3 da medida do lado do triângulo imediatamente anterior. Então, você tem aqui uma sequência de triângulos, onde esse primeiro triângulo você tem lado 1, claro, o perímetro vale 3. No segundo triângulo, a medida do lado vale 2/3 da anterior e assim por diante. 2/3 da anterior, 2/3 da anterior. Muito bem. Aí ele diz: a soma dos perímetros dos triângulos dessa sequência infinita é igual a quanto? Então, é o seguinte. No primeiro triângulo, você tem o lado medindo 1. Então, seu perímetro vale 3. No segundo triângulo, colado a ele, você tem o lado medindo 2/3 do anterior, então é 2/3. Porque 2/3 de 1 vale 2/3. Muito bem. E o seu perímetro, então, vai ser 2/3 do perímetro anterior, claro. Vai ser igual a 2. É só somar. Fica 2/3 vezes 3. E assim, sucessivamente, cada triângulo vale 2/3 do anterior. Então, o próximo triângulo, nós teríamos o perímetro dele como sendo 2/3 do triângulo anterior. E no problema, ele pede para você somar esses perímetros. Somar os perímetros de todos os triângulos, de forma que esses perímetros vão diminuindo, então vai dar uma soma infinita e decrescente. Porque a razão dessa progressão é 2/3,
E 2/3 é um número entre 0 e 1. É uma fração própria. Muito bem. Como é uma fração própria, como a razão é um número entre 0 e 1, então essa soma infinita é dada pela fórmula que nós deduzimos, que é a 1 menos a razão. O primeiro elemento é o número 3. A razão vale 2/3, e aí nós teremos 1 menos 2/3, que dá 1/3. E agora, calculando usando frações, matemática básica, você tem 3 multiplicando por 3, porque vai inverter a fração de baixo, que dá igual a 9, que é a resposta. Então, a soma dos perímetros igual a 9, resposta da nossa questão letra A. Questão número 5. Considere o padrão de construção representado pelos triângulos equiláteros abaixo. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, assim por diante. O perímetro do triângulo da etapa 1 é 3 e sua altura é h. A altura do triângulo da etapa 2 é metade da altura do triângulo da etapa 1. A altura do triângulo da etapa 3 é metade da altura do triângulo da etapa 2 e assim sucessivamente. Assim, a soma dos perímetros da sequência infinita de triângulos é igual a quanto? É o seguinte. Nessa questão, segundo o enunciado, o perímetro do triângulo da etapa 1 vale 3. E aí ele diz que você tem uma altura h do primeiro triângulo e o segundo triângulo tem uma altura que é h sobre 2. É a metade. E assim por diante, cada triângulo que virá será a metade da altura anterior. Será a metade da altura anterior. Muito bem. O perímetro e a altura têm uma relação proporcional linear. Por exemplo, se a altura é a metade, então o perímetro também será a metade, porque o perímetro é a soma dos lados. E o lado é uma medida linear, a altura também é uma medida linear. E assim por diante, todos os perímetros serão metade do perímetro anterior. E ele quer que você some os perímetros de todos os triângulos. É uma soma infinita, onde, para calcularmos a soma infinita decrescente, e se for uma PG, então você vai utilizar a fórmula A1, 1 menos a razão. E é uma PG, porque cada elemento, para encontrarmos, você multiplica por 1 meio. Então, por exemplo, 3 vezes 1 meio, 3 sobre 2 vezes 1 meio, e assim por diante. Então, é uma progressão geométrica de razão meio, e aí é uma progressão geométrica decrescente, onde o primeiro elemento é o número 3, e a razão vale meio. E aí você divide, então, 3 por meio, e agora repete o 3, inverte a fração 1 meio, fica 2, a resposta fica sendo igual a 6. Então, olhando para as alternativas, a resposta da nossa questão é a letra E. Questão de número 6. 2 anos atrás, certo carro valia 50 mil e atualmente vale 32 mil. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será igual a quanto? Bom, essa questão é uma questão de matemática financeira, mas ela também é uma questão de PG. Olhando para a linha do tempo, você tem o seguinte. Hoje, o presente seria aqui, nesse ponto, porque o carro valia 50 mil há 2 anos atrás. Então, o carro valia 50 mil há 2 anos atrás. Há 1 ano, 2 anos atrás. E hoje, ele vale 32 mil. E a gente quer saber aqui a taxa de decréscimo percentual que houve. Então, isso é uma PG com 3 elementos, onde o primeiro elemento é igual a 50 mil. O segundo elemento nós não sabemos, mas o terceiro elemento sim, porque nós temos aqui o terceiro elemento valendo 32 mil. Usando a fórmula do termo geral, que é a n, que é igual a 1, que é elevado a n menos 1, você faz. O terceiro elemento vai ser igual ao primeiro elemento, a razão, 3 menos 1 ao quadrado. Então, o terceiro elemento, como ele vale 32 mil, o primeiro elemento vale 50 mil vezes a razão ao quadrado. Então, aqui você fica com a seguinte expressão para encontrarmos a taxa. Ou para encontrarmos a razão da PG. Né? Você tem 32 mil dividido por 50 mil. 32 mil para dividir para 50 mil, que vai dar igual a razão ao quadrado. Simplificando e dividindo por 2, numerador e denominador, você fica com 16 dividido por 25, que é igual a razão ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, você fica com 4 quintos, que é a razão, ou seja, igual a 0,8.
tá bom? Muito bem, aí ele quer que você encontre daqui a um ano o valor que será o carro. Então daqui a um ano é só pegar 32 mil e multiplicar pela razão de novo, ou seja, multiplicar por 4/5. Então você divide por 5 e multiplica por 4 ou multiplica por 0,8, tanto faz. Então nós temos 32 mil multiplicado por 0,8, que é a mesma coisa que 3.200 multiplicado por 8. Então você tem 8 vezes 2 dá 16, 8 vezes 3, 24 e 1, 25. Resposta, daqui a um ano o carro valerá 25.600. Então resposta da questão letra A, 25.600. Questão de número 7. Pesquisas indicam que o número de bactérias X é duplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa afirmação. Ele usou uma população inicial de 10 a quinta bactérias X e encerrou a observação ao final de 1 hora. Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias X se duplica a cada quarto de hora. O que ele quer? Após 1 hora do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias X foi de quanto? É o seguinte. É uma PG, mas aí você tem que organizar essa PG. Você tem o seguinte. Primeiro e segundo problema fala, você tem uma quantidade inicial de 10 a quinta bactérias, que ela vai sendo duplicada a cada quarto de hora. Então, como é a cada quarto de hora, então você coloca 4 vezes x. Então, o total de bactérias aqui, vou chamar de bx, estará, por exemplo, em função de x. Por que eu coloquei 4 vezes x no expoente? Porque você tem o seguinte, o total de bactérias é 10 a quinta e ela vai duplicar a cada quarto de hora. Então, se no lugar de x você colocar 1/4 de hora, observe o seguinte, no lugar de x vai ficar 1/4. E aí, depois de 1/4 de hora, você terá 2 a primeira, ou seja, o dobro de bactérias que tinha inicialmente. Então é importante você aprender a montar essa expressão, tá bom? Onde aqui você tem uma expressão que calcula o total de bactérias. E aí ele quer saber daqui a 1 hora, e aí você tem 10 a quinta vezes 1. Então daqui a 1 hora você terá 10 a quinta vezes 2 a quarta bactérias. Tá legal? Bom, isso é uma progressão geométrica. Se você calculasse daqui a 2 horas, por exemplo, você ficaria com 10 a quinta vezes 4 vezes 2, assim. Então a razão dessa progressão é 2 a quarta. É uma PG de razão 2 a quarta. A resposta desta questão, já que ele quer somente daqui a 1 hora, então vai ser letra E, 10 a quinta vezes 2 a quarta. Questão de número 8. Em uma progressão geométrica estritamente crescente, com razão igual ao triplo do primeiro termo, e na qual o quarto termo é igual a 16.875, é correto afirmar que, baseado nisso que ele afirmou, vamos encontrar a alternativa correta. Então é o seguinte. Primeiro que ele diz o seguinte, que a razão dessa progressão geométrica crescente vale 3 vezes o primeiro termo. E diz que o quarto termo, ele vale 16.875. Muito bem, já que o quarto termo vale 16.875, então temos o seguinte, vamos utilizar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, o quarto elemento vai ser o primeiro elemento, a razão que vale 3 vezes o primeiro elemento, 4 menos 1, que dá igual a 3. E com essa expressão, conseguiremos encontrar o primeiro elemento. Então, temos 16.875, que vai ser igual a 1, 3 ao cubo, que dá 27, e A ao cubo, e A1 ao cubo. Então, teremos 16.875 dividido por 27, que dá igual a 625. E aqui teremos A1 a quarta, significando que o A1 vai ser a raiz quarta de 625. Bom, raiz quadrada de 625 dá 25. Extraindo a raiz quadrada de novo dá 5. Significa dizer que o primeiro elemento vale 5.
Se o primeiro elemento vale 5, significa dizer, então, que a razão vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15. E aí, teremos como encontrar os elementos dessa sequência. Temos o primeiro elemento 5, o segundo elemento vai ser 5 vezes 15, que dá 75, e o terceiro elemento vai ser 75 vezes 15. 7 vezes 5, 35, 1 vezes 5, 1 vezes 7. 12 vai 1, 7 e 3, 10, 10 e 1, 11. 75 vezes 15, que dá 1.125. E aí, baseado nessas informações, a gente vai decidir qual é a resposta. Então, vamos olhar aqui a primeira alternativa. Bom, letra A. O terceiro termo é igual a 9 vezes o primeiro termo? Vamos ver. Não, porque 9 vezes 5 dá 45, então essa não é a resposta. Letra B. A soma dos três primeiros termos é igual a 241 vezes o primeiro termo? Vamos ver. Então, a soma dos três primeiros elementos dá 1.125 mais 80, que é 75 mais 5, que dá igual a 8 e 2 dá 10, que dá 1.205. Será que esse número, que é a soma dos três, vale 241 vezes o primeiro elemento? Vamos ver. 241 vezes 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. É verdade. Então, a resposta da nossa questão é a letra B de bola. A letra B é verdadeira. A soma dos três primeiros termos é igual a 241 vezes o primeiro termo. Essa é a resposta. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau.